Meu querido e minha querida, essa noite, o tema da nossa reflexão, dessa breve palavra que eu trago essa noite, é por uma igreja do Evangelho. Você pode repetir comigo? Por uma igreja do Evangelho. Por que, meu irmão, por uma igreja do Evangelho? Há pouco tempo, eu disse numa das pregações que eu ministrei aqui, eu disse que eu estava já grilado há um bom tempo com o termo evangélico. Quantos lembram disso? Quantos lembram disso? Eu falei que eu estava meditando sobre isso, orando sobre isso, pesquisando sobre isso. E eu quero deixar algumas considerações do que Deus falou comigo, com vocês aqui essa noite. Porque algo que Deus ministrou no meu coração eu achei muito forte. Eu também quero ministrar isso no seu coração e que isso também possa ser forte, que essa palavra também possa ser forte no seu coração. Amém? Que Deus, através do seu Espírito, gere entendimento a nós essa noite. E eu quero começar dizendo que não existe nenhum lugar da Bíblia o termo evangélico. Não existe em nenhum lugar da Bíblia o termo evangélico. Não existe. Não existe. Tá? Em nenhum lugar da Bíblia. Na Bíblia nós olhamos o termo como nós lemos lá na carta de Coríntios, o que não se anule o Evangelho, pregou o Evangelho. Nós lemos lá na carta de Pedro, a palavra de Deus ela permanece eternamente, e essa palavra que nos foi evangelizada, mas não fala sobre evangélico. Fala da evangelização, fala do Evangelho, mas não fala sobre evangélico. E aonde surgiu esse negócio? Hoje em dia os cristãos são chamados de evangélicos. Quem criou isso? Quero dizer para você que quem criou isso foi a mídia. Criou-se uma mídia, supondo que quem segue o evangélico automaticamente é um... Quem segue o evangelho automaticamente é um evangélico. Então, criou-se esse termo. E o que é ser evangélico? Não sei se você já parou para perguntar isso hoje, em pleno século 21. O que é ser evangélico? E eu pesquisei um pouco sobre isso. E eu encontrei um livro chamado O Escândalo da Consciência Evangélica. Um livro chamado O Escândalo da Consciência Evangélica. De um autor americano, um livro traduzido para o português. O nome do autor é Ron Sider. Ele escreve algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite, que eu achei muito interessante. No livro está escrito assim: seja na questão do casamento, seja na sexualidade, seja na área do dinheiro, ou no cuidado com o pobre, os evangélicos hoje estão vivendo escandalosamente uma vida não bíblica. E aí ele faz alguns apontamentos aqui que me chamaram a atenção. Evangélicos se divorciam do cônjuge, tanto quanto os vizinhos que são seculares ou outras pessoas seculares. Evangélicos que espancam a esposa, tanto quanto seus vizinhos ou outras pessoas seculares. O estilo de vida dos evangélicos indica que eles são tão materialistas quanto as pessoas que não são cristãos. Os evangélicos são propensos a serem preconceituosos nas diversas áreas, racial, social, tanto contra outras pessoas. Dos evangélicos mais comprometidos, 26% deles acham aceitável o sexo antes do casamento. Vou repetir, dos evangélicos mais comprometidos, 26% deles acham aceitável o sexo antes do casamento. Enquanto 46% dos evangélicos menos comprometidos também acreditam que isso está certo. O que é ser evangélico, então? O que é ser uma igreja evangélica hoje? E ao pesquisar sobre o termo evangelho, meu irmão e minha irmã, vem do grego evangelion, o evangelos, significa boa notícia. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Se o evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia, o que é um evangélico? Podemos dizer então que o evangélico é um agente de boas notícias.
é um agente de boas novas. É aquele homem, aquela mulher que vai levar uma boa notícia, que a vida dele vai ser uma boa nova. Mas de acordo com as estatísticas, os evangélicos não estão conseguindo fazer isso não. Quanto mau testemunho nós temos ouvido? Quanto mau falatório nós temos ouvido? Quantas coisas tem falado? Quanto filme está queimado, como diz o jovem, através dos evangélicos? Quantas vezes você já não ouviu eu ser crente igual fulano? Eu ser evangélico igual ciclano? Meu querido, eu quero dizer para você que o evangelho, a boa notícia, fala de vida. Fala de graça e não de desgraça. Fala de transformação e não de atolar o pé na lama, enfiar o pé na jaca. Meu querido, o tema central do evangelho é a vida, a verdadeira vida revelada em Cristo Jesus. Quando nos evangelhos é citado morte ou condenação, quando a morte ou a condenação é citada na Bíblia, é somente uma consequência de quem resiste, de quem recusa o evangelho de verdade. Quem recusa a vida de Cristo vai ser condenado. Assim a Bíblia diz, quem recusa a boa nova do evangelho, quem recusa essa boa notícia, vai sofrer consequências. Vai sofrer consequências gravíssimas. Meu querido, porque Jesus Cristo, minha querida, oferece a mim e a você uma vida abundante. E quando nós saímos desse padrão, nós estamos vivendo a vida de qualquer jeito. Consegue entender isso? Meu irmão, minha irmã, até mesmo quando o evangelho diz que a gente precisa morrer, e ele fala muito sobre isso, Jesus ensina isso, Jesus fala, olha, se o grão de trigo não morrer, não pode gerar vida. Olha, é necessário morrer para ganhar a vida, é necessário perder para ganhar, é necessário ser o último para ser o primeiro. Quando o evangelho fala sobre isso, é para que a gente alcance um padrão de vida diferente, é para que a gente alcance um padrão de vida que Deus quer. Isso é evangelho. Quem compreende, diga amém. Então a gente precisa compreender hoje algumas coisas. Algo que Deus ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Há muito tempo eu me dizia ser evangélico, hoje eu já não digo mais. Hoje eu já não digo mais. O pessoal fala, você é evangélico? Eu falo, não. O que você é? Sou cristão. Você é evangélico? Não. O que você é? Sou discípulo de Jesus. Então a gente vai entender por que eu estou falando isso. Primeira coisa que a gente precisa entender. Nós somos filhos e não evangélicos. Repita comigo, eu sou filho de Deus e não evangélico. Abre a sua Bíblia em João, o Evangelho de João. Nós estamos falando do Evangelho, né? Então vamos abrir lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Verso 12. Acompanhe comigo a leitura. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos evangélicos. Deus deu o poder para quê? Ser feito o quê? A saber, aos que creem no seu. Deus não nos deu o poder para ser evangélicos. Deus nos deu o poder para ser filhos. Então eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Por que eu digo isso? Eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus. Porque eu não faço parte da cultura gospel do século 21. Eu faço parte da cultura do céu. Eu não faço parte da manobra gospel hoje em dia para ganhar dinheiro. Eu faço parte da cultura do céu. Por isso eu não sou evangélico. Meu irmão, minha irmã, a fé no evangelho nos faz voltar a valer o ato de rasgar o véu do templo.
levado a efeito pelo Eterno, por ocasião da morte de Jesus. Olha, depois que o véu se rasgou, a gente não precisa mais ficar comercializando a palavra, a gente não precisa mais ficar fazendo feiras gospel, eventos gospel, a gente precisa entender que a nossa cultura é outra agora. Meu querido e minha querida, por ocasião da morte de Jesus de Nazaré, o ungido, consumado sacrifício, que nós conhecemos como sacrifício efetivo, o único sacrifício que Deus lá já decidiu antes da fundação do mundo. Esse ato liberou para nós acesso ao Santo dos Santos, para todos, diga comigo, todos, que nele crê. A gente não precisa de papa gospel, apóstolo gospel, pastor gospel, a gente só precisa entrar. A gente só precisa entrar no Santo dos Santos e ali conversar com Deus. A gente não precisa de intermediadores gospel. Estão aqui comigo? O Santo dos Santos está aberto para todos aqueles que querem, por crerem no ungido, que foram feitos filhos de Deus, filhos do céu, filhos da graça, filhos do reino, filhos do amor. É isso que nós somos. Meu irmão, minha irmã, Jesus não morreu na cruz para nos transformar em evangélicos. Jesus morreu na cruz para nos transformar em filhos e filhas. Você precisa decidir hoje o que vai influenciar a sua vida. O ambiente terreno ou a atmosfera celestial? As circunstâncias da terra ou o decreto do céu? Porque às vezes a gente bate no peito para dizer que é evangélico, mas não age como filho de Deus. E como todo bom filho tem seus direitos e os seus... Meu querido, minha querida, as circunstâncias aqui da terra, a cultura gospel da terra, não pode determinar a vida daquele que é nascido nos céus. Acho que você não entendeu. A cultura dessa terra, a cultura gospel que criou aqui nessa terra, não pode determinar a vida daquele que foi nascido nos céus. Você foi gerado em Deus, meu irmão, minha irmã. Você foi gerado nele antes da fundação do mundo. Quem crê nisso, aplauda ele por isso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Segunda coisa que nós precisamos entender e compreender essa noite, que a fé no Evangelho é diferente da fé na religião evangélica. Nós precisamos ser uma igreja do Evangelho e não uma igreja evangélica. E fé no Evangelho não tem nada a ver com fé na religião evangélica que criou hoje aí, que está por aí. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, o verso 14. Quem achou, diga glória a Deus. Acompanhe comigo. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade disse a Cefas, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa era uma discussão de Paulo e Pedro. Pedro, também conhecido como Cefas. Pedro queria, sendo gentil, judeu de nascimento, mas na vida gentil, porque ele preferiu seguir o evangelho ao invés de seguir o judaísmo. Ele estava cobrando os gentios a viverem como judeu. E é mais ou menos isso que a gente faz hoje, como igreja. Tem muita igreja que conhece o evangelho, mas não vive o evangelho. Vive uma fé religiosa evangélica, não uma fé no poder do evangelho. A Gálatas é um livro poderoso. Não fecha ele não fecha a Bíblia não. Eu quero te mostrar mais alguma coisa. Esse negócio que eu estou pregando hoje aqui já era discutido entre os discípulos, sobre a diferença dos movimentos que
que se pareciam com o evangelho, mas não era o evangelho. E Gálatas é poderoso nisso. Está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá para o capítulo 1, a partir do verso 6. Acompanha comigo aí. A igreja de Gálatas estava entrando numa cultura parecida com a cultura gospel. Olha o que Paulo fala. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o... Então não é de hoje que estão tentando perverter o evangelho de Cristo. Não é de hoje. Não é de hoje. E olha o que Paulo fala no verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo lá do céu, vos pregue um evangelho novo, que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, em outras palavras, seja maldito, seja amaldiçoado, seja maldição, porque não procede de Deus. Ainda que venha um anjo, seja Moroni, Chochone, sei lá o nome, e venha pregar o evangelho, é maldito, não é de Deus, porque evangelho existe um só. Então a gente tem que ter fé no evangelho e não na religião evangélica que estão criando por aí. Porque estão deturpando o evangelho. Tem sido pregado por aí uma vida de facilidade. Ó, você vai virar crente, agora vai ser tudo mais fácil. Sua vitória vai ter sabor de mel, aleluia. Jesus não disse isso. Está onde isso na Bíblia? Que a nossa vitória vai ter sabor de mel. Pastor, lá em Canaã tinha mel, né? Tinha leite e mel, né? Por isso que a vitória tem sabor de mel, porque Canaã tinha leite e mel. Mas sabe o que tinha em Canaã? Era abelha. Sabe o que tinha em Canaã? Era vaca. Não tava os potinhos lá igual a gente vai no supermercado para chegar aí. Tinha que ir lá na abelha e tirar o mel. E na época não tinha a tecnologia que a gente tem, roupa, e lá todo camuflado parecendo um astronauta para tirar mel. Tinha que ir lá e tomar picada. A vaca não era boazinha criada na fazenda, não. Era vaca selvagem, no meio do mato. Que dava coice, dava chifrada. O evangelho é a mesma coisa, querido. Quer usufruir do mel, do leite e mel? Tem que pagar o preço por isso. Quer ir para o céu? Tem cruz antes. Esse é o evangelho. O evangelho não é evangelho de glitter e de purpurina. É o evangelho de cruz. Tem um monte de igreja pregando só vitória, mas a gente sabe que não é só vitória. Você sabe disso. Sua vida é só vitória. Vai adiantar você mudar de igreja? Vai vir só vitória em outra igreja? Você vai ver que não é. Tem se criado um marketing poderoso em cima de uma vida de sucesso. Mas o próprio Jesus falou que quem segue ele vai ter aflição. Mas ele falou, olha, tenha bom ânimo. A gente passa por vitória? Passa. Mas também, para ganhar as vitórias, a gente tem que passar pela provação, pela luta. É de outra forma, pastor? Meu querido, não é de outra forma. Eu quero dizer, a fé no evangelho é diferente na fé da religião evangélica. O maior adversário, entretanto, que a fé no evangelho enfrenta, é a religião evangélica. É o maior adversário. Por quê, pastor? O surgimento da religião evangélica aconteceu mais rápido do que a gente podia prever. E se caracterizou pelo retorno da noção do clero, ou seja, os pastores, os apóstolos, só eles são ungidos, ninguém mais. Voltou por causa dos megatemplos, das casas de Deus enorme, descaracterizando a casa viva de Deus, que sou eu e você. Porque ungido é só aquele que aparece na TV. Só tem Deus aquele que está lá famoso na TV, que está com a placa na placa da igreja, a foto na placa da igreja. Ele sim é homem de Deus. Eu não, eu tenho que ir lá pagar para ele orar por mim. Porque mudou tudo. Mudou tudo.
A Bíblia não fala que é só uma pessoa que tem o poder de Deus. A Bíblia fala que todos nós somos casa do Deus vivo. E que o poder de Deus habita naquele que crê. Talvez você não queira pagar o preço que pessoas líderes aí estão pagando, de oração, de jejum. Por isso que talvez você não é tão usado por Deus. Mas se você pagar o preço, você vai ser usado tanto quanto. Porque o Evangelho diz isso. Que Deus colocou esse tesouro em vasos de barro, eu e você. Para que a glória não seja do vaso, mas seja do oleiro. Você pode aplaudir Ele por isso? Amém? A fé do Evangelho é diferente da fé religião evangélica por causa da estatização da fé, pela busca dos chefes terrenos para a igreja. A igreja tem um dono, é Jesus, mas as pessoas da religião evangélica estão se fazendo donos da igreja. Estão tirando Jesus de cena, estão tirando aquele que criou a igreja para dizer, essa igreja é minha, eu sou o dono dela. Essa é a religião evangélica de hoje. Meu querido, minha querida, estão caracterizando pelo denominacionalismo, ou seja, a minha denominação é melhor que a sua. Pelo ministerialismo, olha, o apóstolo fulano, o pastor fulano, o padre fulano é melhor do que o outro. Onde as organizações que se reúnem nas suas reuniões locais e os ministros deixam de ser servos para serem donos e para serem senhores da igreja. Meu querido e minha querida, a religião evangélica, ela é adversária da fé do evangelho. Porque enquanto a fé do evangelho, ela procura apresentar ao ser humano um Cristo pessoal, um Cristo de relacionamento, um Cristo que está perto de nós, dentro de nós e que faz algo através de nós. A religião evangélica está dizendo, olha, tem que buscar o apóstolo, o pastor, o bispo, eu não sei quem, porque ele é homem de Deus. Está entendendo que fé no evangelho é diferente da fé na religião evangélica? Quem está entendendo? Querido, não precisa, na fé no evangelho, não precisa mais de intercessores. Você pode se relacionar pessoalmente com Deus, pessoalmente com o Espírito Santo, pessoalmente com Jesus. As pessoas na religião evangélica, por seu espírito, oferecem um conjunto de crenças, costumes, que aprisionam as pessoas ao invés de libertar. Igrejas que só vivem de campanhas aprisionam as pessoas na campanha. Acaba uma campanha, começa outra, para não perder a pessoa. Isso para mim parece ser mais prisão do que liberdade. Porque eu sei que aqui não tem gente assim, amém? Mas tem um crente que gosta de uma campanha que não pede um. Que igreja é essa que fica criando coisas para prender as pessoas? Quero dizer para você, é a religião evangélica de hoje. Me mostra na Bíblia campanhas, uma atrás da outra, igual muita igreja aí tem. Cara, a gente tem que orar mesmo, 40 dias, jejuar 40 dias, 7 dias, 21 dias. Isso está na Bíblia, está na Bíblia. Mas não está falando que a gente tem que fazer isso toda hora, acaba um, começa outro, acaba um, começa... Porque você está inviabilizando e cancelando a que você fez. Está falando que aquela que você fez não valeu de nada. Querido, eu não sei você, mas tem vezes que eu não preciso nem orar. Eu penso numa coisa, Deus me abençoa. Eu não precisei nem pôr o joelho no chão, não precisei nem falar. Deus me dá. Eu pensei num negócio e Deus me presenteou. Quantos já viveram isso? Olha aí quanta gente. Porque antes da palavra, Salmo 139, antes da palavra sair da minha boca, Deus já... Pastor, o senhor está falando então que eu não preciso orar? Não, eu estou falando que às vezes há mais orações sinceras com o seu coração e com a sua mente do que com a sua boca. É isso que eu estou falando. Estou falando para você parar de orar, só mentalizar. Mentalizei. Não.
Estou falando que às vezes nossa mente e o nosso coração são mais sinceros com Deus porque Ele nos conhece do que a nossa boca. Estão comigo aqui? Amém? Então a religião evangélica, ela traz a rosa ungida, o lenço ungido e vai escravizando as pessoas, ao invés de libertar as pessoas. Eu não duvido, aqui de coração, eu não duvido que isso pode abençoar a vida de alguém. Porque a pessoa ela pode acreditar num santo da igreja católica e aconteceu um milagre. Porque Deus não honra a imagem, Deus honra a fé. Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, foto ungida, me dá um milagre. Aí eu boto minha fé todinha aqui nessa foto. Porque eu não conheço a Deus, eu não me relaciono com Deus. Ninguém me falou de Deus. Aí Deus vai ver que eu sou ignorante, Deus perdoa o tempo da ignorância. O que Ele vai fazer? Ele vai me abençoar. Aí eu vou lá e coloco um banner, agradeço a foto ungida pelo milagre alcançado, porque eu não conheço Deus, porque eu não me relaciono com Deus. É isso que a religião evangélica está fazendo, ela não está nos apresentando um Deus relacional, íntimo, próximo, ela está voltando a colocar mecanismos para atrapalhar o nosso relacionamento. Ao invés de a gente pôr a fé no invisível, a gente tem que pôr a fé em alguma coisa que a gente vê. E o que Jesus disse para Tomé? Mas bem-aventurados não são os que viram, mas os que... Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você crê mesmo? Você vê para crer ou crê para ver? Pergunta para ela. Que tipo de evangélico que você é? Aquele que vê para crer ou o que crê para ver? Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, vocês estão comigo aqui? Na religião evangélica, muitos pastores, muitos líderes administram a igreja como se ela fosse uma empresa. Trata os crentes como se fossem seus funcionários. E os homens como se fossem as suas mercadorias. E muitas igrejas são assim. Na religião evangélica, o amor perdeu o lugar para o lucro. Hoje, por causa da religião evangélica, as pessoas não entram mais na igreja como eram quando eu era pequenininho. As pessoas entravam querendo servir a Deus. As pessoas entravam procurando, pastor, o que eu posso fazer? O que a igreja está precisando? Precisa de alguém que limpa, precisa de alguém que toque, precisa de alguém que canta. Hoje as pessoas, por causa da religião evangélica, estão entrando para que Deus sirva a elas, e não para servir a Deus. Deixa eu ver o que essa igreja aqui pode me dar. Se não for boa, eu vou para outra. Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, a da esquina ali ganhou. Essa é a religião evangélica. Essa é a religião evangélica. Está criando crentes que não querem servir a Deus, mas querem... Está criando evangélicos que não querem servir a Deus. Está criando evangélicos que querem ser servidos apenas por Deus. Esquece que Deus que é dono, Deus que é Senhor. Deus não é um garçom. Deus não é um animal de estimação que a gente fala, Deus senta, rola, deita, pula. Deus, eu decreto agora. Deus pode olhar do céu, imagino eu, na minha simples criatividade. Não tá, sabe nem o que está falando, nem o que está fazendo. Precisa ler mais a Bíblia. Meu querido, Deus faz se Ele quer, Deus faz se Ele não quer, e Ele continua sendo Deus. E a gente precisa aprender que se Deus não fizer, a gente continua amando Ele. Se Ele fizer, a gente continua amando Ele. Se Ele não fizer, a gente continua amando Ele. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Criador e eu sou a criatura. Só isso. Ponto. Ele é o Pai e eu sou.
Quando a gente é criança, a gente não sabe de nada mesmo, né? Depois, quando a gente vira adolescente, a gente acha que sabe de tudo. E o pai não sabe de nada. Tem muito evangélico adolescente no reino de Deus. Ih, se Deus não sabe de nada. Se Deus é careta. Ih, tá ultrapassado, velho. A gente se torna adolescente na fé por causa da religião evangélica. A religião evangélica, eu quero repetir isso que é muito forte. Os homens enxergam uma empresa. Na fé do evangelho, a gente enxerga uma noiva. Na religião evangélica, você vê olha para a igreja, vê uma empresa. Na fé no evangelho, a gente olha uma noiva. E eu fico imaginando, eu compartilhei essa manhã, como Deus enxerga a igreja hoje. Deus, quando olha para a religião evangélica, não olha uma noiva, olha uma prostituta que se vendeu pelo dinheiro. Porque noiva ama o marido e quer fazer de tudo para agradá-lo, agradar o noivo. Mas a religião evangélica, talvez Deus olhe falando assim, essa minha noiva está se vendendo pelo dinheiro. E mulher que se vende pelo dinheiro é o quê? Pode falar, não fica com vergonha não. O que é? Tem muitas igrejas que estão se prostituindo, adorando mais ao Deus dinheiro do que ao Deus vivo. E tem muitas pessoas lá dentro, sinceros de coração, que não estão percebendo isso. Pastor, que palavra dura. Não, é uma palavra verdadeira. E conhecereis a verdade? Conhecereis a verdade? Terceiro ponto. Nós precisamos compreender e lutar por uma igreja do evangelho e não por uma igreja evangélica. Gálatas capítulo 6, verso 14, por favor, abra comigo. Foi um texto que nós lemos no domingo passado, para falar sobre cruz. Eu quero repetir esse texto novamente. Olha que interessante. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor, Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o... O terceiro ponto é que nós devemos lutar por uma igreja do Evangelho, e não uma igreja evangélica. Uma igreja do Evangelho, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, vive na fraternidade que gera unidade e promove cooperação de todo o corpo. A partir dos dons e dos talentos distribuídos pelo Espírito Santo. A igreja evangélica, a religião evangélica, por sua vez, impõe divisão, impõe hierarquias. Olha, esse é o querubim ungido, fulano de tal, esse é o apóstolo. Coloca divisão. Meu querido, eu sou pastor dessa igreja, mas eu não sou melhor que você em nada. Pelo contrário. Eu estou aqui pela graça de Deus. Só que uma coisa que você precisa saber também é que você é tão pastor e tão pastora quanto eu. Deus não nos olha como títulos. Deus não olha o meu diploma de teologia da faculdade metodista. Deus me olha como ser humano, assim como olha para você. Na igreja que tem a fé no Evangelho, nós somos um corpo, onde cada parte desse corpo é importante. Você não pode me tratar melhor do que a irmã Fátima, que é a faxineira da igreja, só porque eu sou pastor. Você pode fazer isso, se você quiser, mas o certo é você me tratar de igual com ela. Porque quando Deus olha para mim, olha para ela, para Deus nós somos iguais. Aqui ninguém tem que ficar me idolatrando, me adorando, porque eu não sou Deus. E assim como você cai, eu também posso cair. Também tenho as minhas quedas. Também peco. Também passa besteira na minha cabeça. Assim como na sua.
Também me dá vontade de desistir, de parar, assim como você. Se não é Deus que nos fortalece, o que seria de nós? Que a nossa igreja seja uma igreja de igualdade. Uma igreja que possa promover a cooperação, um cooperando com o outro. Muitas pessoas têm se colocado no lugar de Deus, se colocando de uma forma como se fosse Deus na religião evangélica. E a função da igreja não é dar títulos para pessoas. A função da igreja é pegar homens falidos, mulheres falidas, emocionalmente, financeiramente, e transformar em grandes homens de Deus e mulheres de Deus, não em grandes empresários. A igreja não é uma agência para empresário, a igreja é uma agência para missionários. Querido, quer ficar rico, vai estudar, vai fazer curso, vai trabalhar, vai abrir o seu negócio, fazer uma pós-graduação. Mas quer ser crente, vai na igreja. Quer servir a Deus, vai na igreja. Quer ser como Jesus, vai na igreja. A gente não precisa começar um congresso do sucesso para você ser bem sucedido. O maior sucesso da vida de uma pessoa é ter Jesus no coração. Quem tem Jesus tem tudo, meu irmão. O problema é que a gente não valoriza isso. Só que a fé no Evangelho nos ensina que Jesus é tudo. A função da igreja é pegar homens e mulheres mortos e mortas e devolverem vida, uma vida que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Essa é a fé no Evangelho. Meu querido, a igreja que vive o Evangelho transforma pessoas excluídas em pessoas redimidas. Como nós cantamos na canção. Esse é o som dos redimidos. A gente canta isso, né? Porque essa é a tarefa da igreja. Transformar os excluídos em pessoas redimidas. A igreja, a religião evangélica está buscando riquezas da terra e nunca entenderá o valor dos tesouros do céu, meu irmão. Quero fazer uma pergunta para você aqui, para nós. O que é melhor, ter um mega templo ou ter a nossa igreja aqui mesmo, cheia de vidas transformadas? O que é melhor, ter um mega templo cheio de infraestrutura, cheio de pessoas vazias, continuar aqui tendo 2, 3 cultos, mas cheio de gentes fervorosas, que amam a Deus, são apaixonados por Deus, que fazem tudo para adorar e exaltar o nome de Deus? O que é melhor? Pastor, mas a gente pode ser uma igreja de qualidade, com quantidade, tendo qualidade. Concordo com você, concordo. Quem não quer, né, um confortinho? Mas o alvo é esse. No Evangelho, o povo não tinha nem estrutura como essa para adorar a Deus. Eles adoravam na caverna, no cemitério, nos lares. Não tinha isso aqui. Não tinha microfone. Não tinha caixa de som, não tinha ministros de louvor para levar a gente à adoração. Sabe como que eles adoravam? Dobrando seu joelho no chão, falando: Deus, eu estou aqui, fala comigo. Eu precisava ter uma Zilei lá, gente, adora aqui, adora o Senhor, aleluia. Eu precisava. Cara, eu assisti um filme que mexeu demais comigo essa semana. Um filme de Martin Scorsese, um produtor e diretor muito conhecido dos Estados Unidos. O nome do filme é O Silêncio. E fala de missionários católicos que foram para o Japão feudal, na Idade Média, pregar o Evangelho. E lá não tinha catedrais católicas para eles adorarem, não tinha Bíblia, não tinha nada. E muitas vezes, para eles não serem perseguidos, eles tinham que adorar a Deus para não morrerem. Às vezes o silêncio nosso,
com o coração aberto para Deus, é a nossa maior adoração. Porque quando o homem cala, Deus fala. Meu irmão, minha irmã, a igreja evangélica, a religião evangélica está buscando reconhecimento na terra, quando a igreja do evangelho busca reconhecimento dos céus. Meu irmão, minha irmã, e Deus não pode encher com o evangelho dos céus aqueles que já estão cheios com o evangelho do mundo. Não pode. Deus não pode encher ninguém com o evangelho dos céus, pessoas que já estão cheias com o evangelho do mundo. Meu irmão, minha irmã, uma igreja evangélica procura prender pessoas com seus amuletos e símbolos e simbologias. Mas uma igreja do evangelho prende as pessoas no amor de Deus, prende as pessoas à cruz de Cristo e não usa subterfúgios, porque Cristo é o centro, Ele é o imã de atração. O próprio apóstolo João diz que quando Cristo fosse levantado numa cruz, o que ele faria? Ele atrairia a todos. Se Cristo não for o centro, se a gente precisar de subterfúgios, a gente não está vivendo o evangelho, a fé no evangelho. Se você não acordar de manhã entendendo que Cristo é o centro e que Ele precisa ser adorado, se você não passar o seu dia entendendo que Cristo é o centro e Ele precisa ser adorado, vai adiantar nada a gente vir para a igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, que você possa ser preso, prisioneiro do amor de Deus em Cristo Jesus. E que você não precise de subterfúgios gospels. Quem crê recebe, aplauda Ele no nível que crê. Falando, para encerrar esse tópico, sobre simbologias, símbolos, a gente é muito simbólico, o ser humano é muito simbólico, né? O ser humano, ele procura sentido em tudo. A antropologia diz isso. Todo ser humano procura ver sentido em tudo. A gente é assim. Por isso que a gente tem uma cruz vazia ali, por isso que a gente tem uma igreja formada com palavras aqui, tem uma Bíblia ali, tudo tem, aqui tem símbolo, amém? Porque o ser humano, ele é simbólico, e gosta de ver sentido nas coisas. Mas você há de concordar comigo que o maior sentido para mim e para a sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sem Ele, tudo isso aqui não tem valor nenhum. Sem Ele, a minha vida, a sua vida, não tem valor nenhum. Quero concluir dizendo isso. Uma palavra pode mudar toda a realidade, uma verdade pode mudar toda uma história. Repita comigo, uma palavra pode mudar toda uma realidade. Uma verdade pode mudar toda uma história. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que não somos evangélicos. Não somos. A verdade é que nós somos o Evangelho. Quando a gente vive o Cristo que está em nós. Sabe quem nós somos, meu irmão, minha irmã? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você sabe quem você é? Pergunta para a pessoa que está atrás de você, sabe quem você é? Pergunta para a pessoa que está na sua frente, você sabe quem você é? Às vezes a gente esquece quem a gente é. Eu quero dizer para você
Você é Atos 29. Abre a sua Bíblia aí. Abre ela em Atos 29. Quem achou aí, diga amém. Bando de mentiroso. Pastor, não existe Atos 29. Claro que existe. É você o Atos 29. Olha aí o 28, os últimos versículos. Olha aí. Lê o 28. Tomai, pois, o conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita essas palavras, partiram os judeus, tendo em si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pastor, acaba aí. Não, tem que continuar. Paulo fez a parte dele. Agora nós temos que fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você é Atos 29. Você é Atos 29. Porque a história da igreja não acaba aí. A história continua comigo e com você. Agora fala para a pessoa que está do seu lado. Aprendeu quem você é? Fala para a pessoa que está atrás de você. Aprendeu quem você é? Fala para a pessoa que está na sua frente. Aprendeu quem você é? Você é o Evangelho, meu irmão, minha irmã. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Você é a pessoa que o mundo vê. Que as pessoas não possam ver apenas um evangélico falido, fracassado, mas que possa ver em você um missionário incendiado do Senhor, um Atos 29, pronto a fazer aquilo que Deus quer. Poucas pessoas entenderam isso. Você é Atos 29, o homem e a mulher que vai escrever a história das próximas gerações, vai viver a cultura dos céus. Você não é um novo evangelho, você é o evangelho. Você é a boa notícia de Deus para essa geração. Você é a boa nova de Deus na sua faculdade. Você é a boa nova de Deus lá na sua escola. Você é a boa nova de Deus na sua família. Você é a boa nova de Deus no teu trabalho. Você é a boa notícia que Deus plantou nessa terra para o louvor da glória dele. Aleluia! É você! É você, meu irmão. Você, diga, sou eu. É comigo que Deus conta, diga. Levanta a sua mão e fala, Senhor, conta comigo. Fala, Senhor, eu vou escrever Atos 29. Não na Bíblia, mas com a minha vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, está entendendo, meu irmão? Eu quero concluir aqui essa pregação. E eu peço mais alguns minutos da sua atenção. Estão aqui comigo? Ouça bem o que eu quero falar para você. Fica claro, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida. Fica claro para nós hoje que existem muitas músicas evangélicas sem evangelho. Fica claro para nós hoje que nesse século existem igrejas evangélicas sem o evangelho. Fica claro para nós que existem pregações evangélicas sem o evangelho. Fica claro para nós essa noite que existem evangélicos sem o evangelho. Nós temos visto muita decoração, pouco conteúdo. Temos visto muitos templos maravilhosos, mas poucas igrejas. E eu quero finalizar dizendo isso, que quando a igreja deixa de seguir a movimentação dos céus, quando você deixa de seguir a cultura dos céus,
você vai se perder aqui nessa terra. Fala para a pessoa que está do seu lado. Quando você para de seguir a orientação dos céus, o evangelho dos céus, a cultura dos céus, você vai se perder aqui nessa terra. E para quem está perdido, meu querido, qualquer caminho, para quem está perdido, qualquer caminho, para quem está perdido, qualquer caminho, meu irmão, se coloque em pé. Meu irmão, se coloque em pé. Você que entendeu que você é mais que um evangélico, que você é filho, que você é cristão, que você é discípulo de Jesus, e você quer fazer um detox em tudo que você aprendeu dessa cultura chamada gospel, para deixar a cultura do céu entrar na sua vida, quero convidar você a vir ao altar essa noite. E você vai entregar no altar os seus conceitos e preconceitos. E você vai dizer para Deus: Deus, eu quero caminhar na cultura do céu. Senhor, eu preciso entender que eu sou muito mais do que a mídia diz. Eu sou muito mais do que a televisão diz, que a internet diz. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou.